Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um conto A Mão muito e a Luva, provocador de do Machado de Assis, né? Vamos dar uma olhada A em uns Igreja do trechos Diabo, aqui. A ideia é de acompanhar de 1884. perto o A Estevão, história vem de a um Guilmar, o Luiz suposto Alves, manuscrito antigo. entender o que move E a esses ideia personagens central lá no é, Rio assim, do século XIX. bem inusitada. Exatamente. O diabo resolve Machado tem fundar essa a habilidade, própria né? igreja. De mostrar as Exato, dinâmicas ele estava meio sociais, os cansado, né? interesses, De o ser amor, só uma influência tudo misturado. solta, sem A gente vai ver sem como organização. idealismo, ambição, sem método. Aí ele pensa, e até um certo pragmatismo vou criar uma se chocam estrutura ali. formal. E tudo começa já sabe? com um baque pro Com Estevão, né? regras, Aquela rituais, rejeição da Guilmar, pra bater de frente com as esqueça-se religiões disso que já bem existem. direto. Escritura Dá contra pra sentir escritura, logo a como diz o sensibilidade texto. dele, a dificuldade A ideia é ter imensa uma de lidar base com teológica isso. Ele própria, parece, digamos assim. sei lá, Que viver base, meio que né? num mundo A à negação parte. universal. Sim. Pois O é, narrador e até aí já fala entra o dos tom óculos irônico do cor-de-rosa Machado, dele, logo né? de cara. Uma visão O diabo super buscando idealizada, legitimidade, quase uma ingênua estrutura do amor. formal pra Isso maldade contrasta dele. demais quase como com se a ele se visão do sentisse amigo Luiz Alves. humilhado, né? Ah, por o Luiz viver só Alves. das sobras da virtude. Para ele, os tais amor é tipo remanescentes divinos. uma carta. Exatamente. Leu, E entendeu, antes de guarda. começar tudo Você na fica Terra, buscando o ele faz uma coisa post-scriptum, ousada. como o texto diz. Ah, sim, ele sobe E ao que céu pra falar irônico, com né? Deus, né? Porque Isso. 2 E anos chega depois, como? quando Desdenhando Estevão das virtudes reencontra humanas. Guilmar, Aquela é metáfora justamente ótima. esse Os mantos de post-scriptum veludo com que ele vai franjas procurar. de algodão. Só Sim, que ela perfeita tá, pra nossa, mostrar a diferente. hipocrisia, Morando nessa, com a aquela baronesa, bondade super que no fundo elegante. A descrição tem do uma jardim parte é de forte. interesse, de aparência. Quase uma bondade estátua, não né? tão pura assim. Severa, Isso. casta Mas e Deus fria. rebate, né? Exato. Chama o diabo de Bem longe da menina que ele retórico, conheceu. de tipo É a tal da vulgar. borboleta É verdade. que fez E esquecer dá um exemplo a forte. crisálida. Sim, o do Uma ancião mudança, que se uau. sacrifica Pois é, pra e salvar essa um casal. mudança toda Um da ato de Guilmar bondade pura, levanta sem nenhuma perguntas, franja né? de algodão. O que Mas tá o por trás interessante é que no disso? fim das É contas, só adaptação? Deus permite. Ou Pois tem um é, plano quase ali? como se dissesse, Essa vai frieza lá, que ela demonstra, tenta. esse Vamos ver no que autocontrole, dá. parece Meio que indicar uma um ambição experimento muito divino, clara, talvez. sabe? Pode Ela ser. quer segurança. Bom, aí o status. diabo desce pra terra, Ou claro, um amor que caiba disfarçado. nisso tudo. E o começa a Estevão pregar a nova parece doutrina. que ele Não nem vê nega ou não ser o quer ver diabo, essa complexidade mas se toda. apresenta de um jeito A paixão mais dele volta com força palatável. total. O gênio da natureza. Mas agora tem mais gente na jogada. Prometendo que o Jorge, glórias, sobrinho da baronesa, prazeres que aqui tem da lá terra o apoio mesmo. da Mrs. E a Oswald, doutrina em si. Que é outra Nossa, interesseira, é uma né? inversão Sim, e o completa. próprio Luiz Total. Alves Pegaram os entra na pecados disputa também. capitais, A viraram coisa fica virtudes. tensa pra A Guilmar. soberba, E o Luiz a Alves se luxúria, mostra um observador a preguiça, muito agudo. tudo Ele via reabilitado. bem com os olhos E a da cara, avareza, como diz essa o vira narrador. a mãe robusta Ele saca da na hora a economia. ambição E ele dela. justifica Chega a tudo, pensar, né? A não ira. há dúvida, Tem a é uma ilida pra provar que é ambiciosa. nobre. Ele também se A sente gula. atraído, né? Lembra Também. das ceias do Só que lucro, de um jeito Rabelais? diferente Tem do base Estevão. histórica Parece mais e literária calculado, pra tudo. menos Exato. romântico, E a talvez, inveja, então, mais coroada estratégico. como a E aí principal os eventos se virtude. desenrolam O rápido, motor do vem a progresso, segunda da rejeição pro ambição. É Estevão, aquela fascinante como frase ele constrói dura. essa lógica. Seu mesmo que grande seja, defeito assim, é ter ficado com a alma completamente criança. torta. Sim, Pesado olha a justificativa isso, né? pra Muito. fraude. Aí É o vem a braço proposta esquerdo do do homem, Jorge, meio natural pra quem é forçada, canhoto, é. e de repente a declaração do É Luiz demais. Alves E a ali no venalidade? piano. Porque a amo. Vender a consciência. Direto. Ah, é E um direito. combina com aquele bilhete, Se a gente né? vende Que ela cabelo, joga se pela doa janela sangue, pra por que ele. não a consciência? Puxa, Só com aí a peça sátira do Machado pega Que forte, final né? de capítulo. Como a gente E racionaliza essa as escolha coisas final erradas dela que pelo faz. Luiz Alves. Exatamente. É muito Ele tá mirando reveladora. na nossa capacidade Ele representa de não justificar só o o afeto, injustificável. mas a força, E ele não a para por aí. ambição que ela também tem, Ataca até o a futuro solidariedade social que ela humana. busca. Como assim? É a tal Chama mão o que amor ao encaixa próximo perfeitamente de na luva dos invenção planos de dela. parasitas. O título é Coisa genial de gente nisso. que quer se É aproveitar verdade. dos E outros. pro Estevão, Nossa. bom, Pro Mas Estevão, tem uma resta exceção o irônica, esquecimento, né? Tem. Sair de O cena. adultério. É o Esse destino sim é do válido, idealista porque nessa no história. fundo seria uma E a forma própria de Guilmar, amor perto próprio do fim, ela disfarçado. admite pro É Luiz muita Alves ironia. E no Como início, ela essa é, né? igreja Quero que me bomba. adivinhe Sim, e a obedeça. adesão é enorme. Sou-me um pouco Principalmente, altiva. olha só, Tem um coração entre exigente. aqueles que já Ela não se viviam as esconde, virtudes e ele aceita. antigas com Talvez as porque ele tais veja nela um franjas de reflexo algodão. da própria Faz ambição sentido. dele, O sabe? pessoal que já não tem era ilusão tão ali. puro assim. É um Isso. pacto quase. Mas aí Um vem a pacto bem grande claro, virada da baseado em história, o objetivos ponto que eu e acho mais personalidades que se genial. reconhecem. Que é quando o diabo percebe Então, algo resumindo estranho. a nossa conversa aqui, Exato. A anos gente viu depois, esse choque, ele né? nota uma coisa. Romantismo do Estevão, Perturbadora a pra ambição ele. calculada da Guilmar Os fiéis e dele, o os mais pragmatismo do devotos Luiz da Alves, nova que doutrina, começam a vence no praticar final. as velhas As convenções virtudes. sociais da época Só que as e os escondidas. desejos de cada
cada Tipo, um ali moldando como tudo. assim? Fica a Ele reflexão, vê eu gente acho. muito dedicada Até à que gula, ponto esse encaixe é jejuando em perfeito? segredo.
Essa mão e a Avaros luva. que dão Depende esmolas só do escondidas. sentimento. Caramba. Ou será que a Corruptos que devolvem conveniência, um a pouquinho ambição do dinheiro mútua roubado. pesam mais? As Fraudulentos escolhas que da de vez em Guiomar quando foram têm um livres? lampejo de Ou foram, sinceridade. São Assim, atos ditadas por secretos, esse desejo quase. forte de Quase subir como na se tivessem vida, vergonha da encontrando no virtude. Luiz Alves É o essa a parceiro impressão. ideal para isso. E tem casos ainda Talvez pra mais ela, extremos esse que tipo de Machado união fosse a descreve. forma de amor que fazia Um sentido, envenenador que depois de Olá! matar os pais, Hoje a ajuda gente os filhos mergulha das vítimas. em Amã Um e a ladrão de Luva de camelos Machado de que Assis. rouba o animal Vamos e dar uma depois olhada em uns doa para trechos um aqui. A exímio ideia é, Que coisa. assim, um acompanhar de falsificador perto o que Estevão, vai a entender, não Guiomar, rouba no Luiz jogo de Alves, cartas e ainda se entender o que confessa, move esses mesmo que só uma personagens parte lá no dos Rio do século pecados. XIX. É um padrão de Exatamente. Machado inconsistência tem essa total. habilidade, né? Isso deve ter De deixado o mostrar diabo as dinâmicas maluco. sociais, O os plano dele era interesses, claro, o a amor, doutrina era clara. tudo misturado. Totalmente. A Ele gente vai fica ver como desnorteado, idealismo, não entende mais ambição, nada. E aí ele faz o e quê? até um certo Volta pro céu, né? pragmatismo Pra se tirar chocam satisfação ali. com Deus. E tudo começa já com o baque Chega pro lá Estevão, furioso, né? confuso. Aquela rejeição da O que deu Guiomar, errado? Por que meus esqueça-se fiéis disso, estão bem fazendo do bem Beto. escondido? Dá pra E a sentir resposta logo de a Deus é, sensibilidade dele, a dificuldade calma, imensa né? de lidar com Quase isso. professoral. Ele parece, Sim, muito calma. sei lá, viver meio que num mundo Deus à diz parte. basicamente: Sim, o narrador meu até pobre fala dos diabo, óculos o que você cor-de-rosa queria? dele, né? As Uma capas de visão algodão super agora têm idealizada, franjas de quase seda, ingênua do assim como amor. as de veludo Isso antes contrasta tinham franjas demais de com a algodão. visão Ou seja, do amigo É a Luiz eterna Alves. contradição humana. Luiz Alves. Essa frase é a chave de tudo. Então, Pra a ele, hipocrisia, a mistura amor de é bem tipo e mal, uma não era um carta. problema do Leu, sistema entendeu, antigo que ele guarda. veio consertar. Você ficar buscando É algo post-scriptum, nosso, como o texto humano. diz. Exatamente. E que irônico, Essa é a né? grande sacada Porque do Machado 2 aqui, anos eu acho. depois, Bem quando e Estevão mal, reencontra virtude Guiomar, e vício. é justamente Eles não esse são caixinhas post-scriptum separadas. que ele Estão vai misturados procurar. dentro da gente. Só que Isso. ela tá, nossa, São fios diferente. emaranhados. Morando com a Você baronesa, puxa um, super o elegante. outro vem junto. A descrição Não no importa jardim de que é lado forte. você acha que está. Se Quase na uma igreja de estátua, Deus né? ou na do diabo. Severa, A casta contradição e fria. parece ser a nossa Exato. natureza. Ninguém Bem é 100% longe da menina que ele coerente, conheceu. nem pro bem, É a nem tal da pro mal. borboleta Parece que que fez não. esquecer Isso a deixa a gente crisálida. pensando, Uma né? Se essa mudança, tal eterna uau. contradição Pois é, e essa é parte do mudança que toda somos. da Guiomar, O que isso levanta diz sobre nossa perguntas, busca né? por coerência? O que tá por trás Seja disso? moral, É política, só adaptação? ideológica? Ou Será tem que a um gente plano busca ali? algo que no Essa fundo é frieza que ela inatingível? demonstra, Ou talvez- esse autocontrole, Talvez parece seja indicar justamente uma essa ambição mistura, muito essa clara, inconsistência sabe? toda, Ela quer a segurança, característica mais status, fundamental da humanidade. Ou um amor que Uma coisa caiba pra gente nisso refletir tudo. mesmo. E o